Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Para mim é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo espiritual em torno do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, onde nos diz da seguinte maneira: Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Leiamos também em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 ao 3, do versículo 1 ao 3, onde diz: Mas, irmãos, a respeito dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Que quando digam paz e seguridade, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquelas que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vosotros, hermanos, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia os surpreenda como ladrão. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del dia. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos de la noche ni de las tinieblas. Nós não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demás. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite e os que se embebedecem de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança de salvação. Porque não nos ha puesto Deus para a ira, sino para alcançar salvação por meio de nosso Senhor Jesucristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós para que já seja que velemos ou que durmamos. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Vivamos juntamente com Ele. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nessa noite,
O nosso tema é o mistério da sua vinda como ladrão na noite. Podem se sentar, por gentileza. O mistério da sua vinda é o maior mistério do qual nem os céus sabiam a respeito desse mistério, pois Jesus Cristo disse, falando a respeito da sua vinda como Filho do Homem, que o dia e a hora nem os anjos do céu sabiam. Agora Ele nos disse como seria o tempo de sua vinda. Ele nos disse em São Mateus e em São Lucas e em São Marcos a respeito do tempo da sua vinda, e nos mostra as coisas que estarão acontecendo no programa divino, para que nós possamos entender o tempo da sua vinda e não estejamos ignorando as coisas que Deus estará fazendo, como o mundo que vive em trevas e escuridão. Mas Paulo nos disse que nós não somos filhos da noite, nem filhos das trevas, para que aquele dia, o dia da sua vinda e a hora da sua vinda, tome a nós como ladrão na noite. Mas para o mundo será uma noite espiritualmente falando, porque o mundo está em escuridão espiritual. O profeta Isaías, no capítulo 60, nos diz: levanta-te, resplandece, porque já veio a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Isso é a segunda vinda de Cristo para o último dia, nascendo sobre os eleitos de Deus. E a segunda vinda de Cristo para os eleitos de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, é como o sol de justiça resplandecendo, é como o sol nascendo, como nos disse o profeta Malaquias no capítulo 4, mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e nas suas asas trará salvação. E agora vejam como a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem para o mundo é em tempo da noite, como ladrão na noite, mas para os eleitos de Deus é como o sol de justiça resplandecendo no último dia, no dia do Senhor. E agora, para poder entender esse mistério, que é o maior mistério, o qual nem o céu nem a terra conhecia, para o último dia será cumprido esse mistério, e os eleitos de Deus estarão vendo a vinda do Senhor. E agora diz: levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz do mundo e de cada um de nós em sua primeira vinda e também em sua segunda vinda.
E a glória do Senhor foi manifestada na primeira vinda de Cristo e está prometida para ser manifestada na segunda vinda de Cristo, pois a promessa é que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. São Mateus capítulo 16, versículo 27 a 28. E depois tomou a Pedro, Tiago e João, no capítulo 17 de São Mateus, os levou à parte a um alto monte e se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Cristo está nos mostrando aí a vinda do Filho do Homem em seu reino, com os seus anjos, pois apareceram ali Moisés e Elias falando com Jesus, porque os anjos da vinda do Filho do Homem são Moisés e Elias, são as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4, as duas oliveiras, que são os dois ungidos, que estão diante da presença de Deus, dos quais Jesus Cristo fala na parábola do trigo e do joio, como os anjos que o Filho do Homem envia para o tempo da colheita, para o recolhimento do trigo, para ser colocado no celeiro de Deus, e o joio ser lançada na fornalha de fogo e ser queimada. O joio representa os filhos do maligno e o trigo representa os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus. Os filhos do maligno serão queimados, como Jesus Cristo disse, e isso vai acontecer durante a grande tribulação, onde o fogo atômico vai ser desatado e todo tipo de fogo será desatado por causa do fogo atômico que vai se desprender e vai queimar os maus. E agora, observem como o profeta Malaquias também falou deste dia ardente que vem e disse no capítulo 4, versículo 1, porque eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão como restolho. Aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Isso é o que está profetizado para acontecer no último dia, no tempo final, no tempo em que o mundo estará vivendo em escuridão e trevas, porque estará vivendo na noite espiritual. É noite espiritual para a humanidade, esse tempo no qual nós vivemos. Por isso diz, porque eis que as trevas cobrirão a terra, diz Isaías no capítulo 60, versículo 2, porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão as nações, os povos, mas sobre ti, ele está falando dos eleitos, dos membros do corpo místico de Cristo, mas sobre ti resplandecerá o Senhor. Ou seja, sobre ti nascerá o sol de justiça, amanhecerá o Senhor, o sol de justiça, Jesus Cristo, em sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é a vinda do sol de justiça, resplandecendo em um novo dia dispensacional, na manhã de um novo dia dispensacional, pois é na manhã que nasce o sol, e aos que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça, disse Deus por meio do profeta Malaquias, no capítulo 4, e em suas asas trará salvação. Agora o sol literal não tem asas literais, senão que o que tem são os raios de luz que iluminam a humanidade. E o sol de justiça, que é Jesus Cristo em sua segunda vinda, não tem asas literais, mas o que tem são os seus anjos, os ministérios de Moisés e de Elias, um de cada lado, como foram vistos no Monte da Transfiguração.
Estas são as asas do sol de justiça, são os ministérios desses anjos, os ministérios de Moisés e de Elias, que é para a salvação de todos os filhos e filhas de Deus, porque Jesus Cristo disse, em São Mateus 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará aos seus eleitos. Para isso é o ministério desses anjos, para o último dia, para esse tempo no qual nós estamos vivendo, para o chamado da grande voz de trombeta dos eleitos de Deus, por meio dos ministérios de Moisés e de Elias, por meio dos ministérios das duas oliveiras, os ministérios dos anjos do Filho do Homem, enviados para esta grande colheita que no último dia será realizada. É por isso que Cristo nos fala em São Mateus, capítulo 24, e São Marcos, capítulo 13, a respeito da vinda do Filho do Homem nas nuvens, envolvido em uma nuvem, ouvindo nas nuvens do céu, e diz que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, para quê? Para recolher aos seus eleitos no último dia. Os seus eleitos são os últimos membros do corpo místico de Cristo que serão chamados, juntados e colocados no corpo místico de Cristo no último dia e preparados para serem transformados e raptados neste último dia e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Sem os ministérios dos anjos do Filho do Homem, não tem recolhimento para os eleitos de Deus no último dia, nem tem preparação para serem transformados e raptados neste tempo final. É por meio desses ministérios do anjos do Filho do Homem que Jesus Cristo estará juntando a todos os seus eleitos para o mundo. Esse tempo, ou dia, em que isso tudo estará acontecendo, é de noite, mas para os filhos e filhas de Deus vai ser de dia, porque será em um novo dia dispensacional, em um novo dia milenial, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Um dia diante de Deus, para os seres humanos, é um milênio, ou seja, 1000 anos. E 1000 anos nossos, para Deus, são apenas um dia. E agora, vejam que São Paulo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, nos falou do dia do Senhor, que virá como ladrão de noite. O apóstolo São João esteve no dia do Senhor, nestas visões apocalípticas, e vamos ver o que ele viu e ouviu no dia do Senhor. Ele foi transportado ao dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, diz assim, João, o apóstolo, diz, eu estava em espírito no dia do Senhor. A que dia foi, São João? Ao dia do Senhor. Ele foi em espírito, ele foi transportado em seu corpo teofânico, em seu espírito teofânico, ao dia do Senhor, que para ele estava no futuro. E disse, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que João ouviu no dia do Senhor? Uma grande voz como de trombeta. E isso é o que os filhos e filhas de Deus estarão ouvindo no dia do Senhor, que virá para a raça humana como ladrão na noite. Diz o apóstolo São João
E ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A voz de quem é essa grande voz de trombeta? É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo no dia do Senhor. É a voz do nosso Senhor Jesus Cristo falando a todos os filhos no dia do Senhor. E agora vamos ver qual é o dia do Senhor, do qual Jesus Cristo também falou. Jesus Cristo falou em São João, capítulo 6, versículo 39 em diante. Porque esse dia do Senhor é muito importante no programa divino. Vamos ver algumas das coisas que acontecerão no dia do Senhor. Uma delas é a vinda do Filho do Homem. Em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40 diz: Jesus Cristo, e essa é a vontade do Pai, o que me enviou, que de todo o que Ele me deu não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. E essa é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o último dia? Para poder entender qual é o último dia, precisamos entender quais são os últimos dias. Para o último dia, Jesus Cristo disse que ressuscitará os crentes nele que partiram desse corpo terreno, ou seja, que esses corpos físicos que morreram, e essas pessoas se encontram no paraíso vivendo em seus corpos teofônicos. Agora vejamos o que a Escritura nos ensina. São Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 ao 10, nos diz da seguinte maneira, e eu quero ler esta passagem para que tenhamos o quadro claro das coisas das quais São Pedro fala e das quais Jesus também falou. Ele disse algo aqui que não pode ser ignorado. Diz: Mas, ó amados, não ignoreis isso, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, segundo alguns a têm por tardia, senão que é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos procedam ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes serão desfeitos, e as terras e as obras que nelas há serão queimadas. Aqui nós podemos ver o que vem para a humanidade. E continua dizendo: posto que todas estas coisas hão de ser desfeitas,
como não deveis andar em santas e piedosas maneira de viver, esperando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, no qual os céus acesos serão desfeitos, e os elementos sendo queimados se fundirão. Agora, vejam que quando nos fala do dia do Senhor, para os seres humanos, é um milênio. E agora, vamos ver o que são os últimos dias. O apóstolo São Paulo nos falou dos últimos dias em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, e disse: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Para qual dia, diz São Paulo, que Deus falou pelo Filho Jesus Cristo? São Paulo disse, nestes últimos dias, e eram os dias de Jesus Cristo, os apóstolos, e já transcorreram 2000 anos e ainda estamos vivendo nos últimos dias, porque os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são 3 milênios, e começaram os últimos dias no tempo do Senhor Jesus Cristo. Por isso diz que Deus falou nesses últimos dias por Jesus Cristo, e já transcorreram 2000 anos e ainda estamos nos últimos dias. Temos também a passagem do livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante. Isso foi no dia de Pentecostes, quando receberam o Espírito de Jesus Cristo, 120 pessoas no aposento alto falaram em novas línguas, as maravilhas de Deus, e as pessoas que estavam em Jerusalém adorando a Deus, que tinham vindo de diferentes nações, mas eram hebreus, mas tinham se criado em diferentes nações, muitos deles, onde também tinham nascido e falavam os idiomas de outras nações. Quando ouviram a estes 120 crentes em Cristo falarem as maravilhas de Deus no idioma destas outras pessoas, perguntavam entre si: estes não são galileus os que falam? Como nós ouvimos eles falarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua, ao qual nós nascemos? E outros, zombando, porque nunca faltam os zombadores. Quando Deus está cumprindo as suas promessas, diziam, estão embriagados, estão cheios de bebidas. Mas para esse momento e para o que estava acontecendo ali, havia uma resposta bíblica a qual São Pedro ia responder a eles. Capítulo 2, versículo 14 em diante do livro dos Atos, diz: então Pedro, se colocando de pé com os 11, levantou a voz e falou a eles, dizendo: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, isso vos seja notório, e ouvide as minhas palavras, porque eles não estão embriagados como vós suponhais, posto que é a terceira hora do dia.
ou seja, de 8 a 9 da manhã. Essa é a terceira hora do dia. A primeira hora é de 6 a 7 da manhã. A segunda hora é de 7 a 8 da manhã. E a terceira hora é de 8 a 9 da manhã. Essas 3 horas compõem a quarta vigília. São Pedro continua dizendo, mas isso, o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. Mas nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão, e em verdade, sobre meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e profetizarão. São Pedro disse, citando as profecias de Joel, que para os últimos dias Deus havia prometido derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne, crente em Jesus Cristo. Deus estava ali, derramando do seu Espírito Santo e estava produzindo um novo nascimento em 120 pessoas, e daí em diante, Deus tem continuado derramando do seu Espírito Santo e continuou produzindo um novo nascimento naqueles que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo, e assim seja efetuado o novo nascimento em milhões de seres humanos do dia de Pentecostes até aqui. E o que Cristo disse a Nicodemos esteve se convertendo em uma realidade quando disse a ele, em verdade te digo, que o que não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pensou em um nascimento por meio de uma mulher, e Nicodemos já estava velho. E como estaria sua mãe? Se ela estivesse viva, se ela estivesse morta, era impossível para Nicodemos nascer de novo na forma na qual ele pensava com relação ao novo nascimento do qual Jesus Cristo falou. Mas Jesus Cristo disse a ele que não era como ele pensava. Nicodemos pensava, como isso pode ser feito? Pergunta Cristo. Por acaso o homem pode, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus Cristo disse a ele, na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Ou seja, que a pessoa precisa crer em Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo para assim nascer de novo. Assim se efetua o novo nascimento em cada ser humano, e assim é como nasce no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim é como se cumpre o que Cristo disse a Nicodemos em São João, capítulo 3, versículo de 1 ao 6. E agora podemos ver que os discípulos de Jesus Cristo, mesmo estando seguindo a Jesus Cristo, não tinham nascido de novo até o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes começou, Jesus Cristo começou a produzir o novo nascimento em 120 pessoas primeiro, e depois continuou com centenas e milhares de pessoas e milhões de pessoas que, através desses 2000 anos que transcorreram, creram em Cristo como seu Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Jesus Cristo, e assim obtiveram a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, e também como macho da expiação, como bode da expiação, para a reconciliação de cada pessoa com Deus, o qual se efetuava no meio do povo hebreu no dia 10 do mês 7º de cada ano. Mas agora não precisa daqueles sacrifícios que o povo hebreu realizava, os quais eram tipo e figura de Jesus Cristo, o qual viria à terra em carne humana e morreria na cruz do Calvário como sacrifício perfeito pelo pecado, para a nossa reconciliação
com Deus. Por isso São Paulo disse: reconciliai-vos com Deus hoje. É no tempo presente, enquanto a pessoa está viva, que tem que se reconciliar com Deus. E para isso precisa do sacrifício de Jesus Cristo, representado no sacrifício do bode da expiação, no dia 10 do mês 7º de cada ano, no meio do povo hebreu. E agora, o povo hebreu já não precisa mais de sacrifícios de animaizinhos. E nenhuma pessoa precisa oferecer sacrifícios de animaizinhos a Deus. E até o povo hebreu também não precisa do templo, porque já não precisa efetuar aqueles sacrifícios que efetuava antes, porque Deus já proveu um sacrifício perfeito, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Ele é o Cordeiro Pascual e ele também é o bode da expiação para a reconciliação do povo com Deus e de cada pessoa como indivíduo com Deus. É por isso que de Cristo até aqui, o povo hebreu entrou nesses problemas, os quais Jerusalém foi destruída e o templo também, e foram levados cativos. E depois colocaram no lugar onde estava o templo a mesquita de Omar. Mas o povo hebreu já não precisa de um templo, já tem um sacrifício perfeito. Este sacrifício perfeito é para os gentios e também para os hebreus. Mas porquanto o povo hebreu o rejeitou, por esses 2000 anos, os pecados do povo hebreu têm estado sendo vistos por Deus, e o salário do pecado é a morte. Por isso foram perseguidos. Por pouco Hitler os extermina. Hitler, Mussolini, Stalin, por pouco exterminam o povo hebreu. Mas pela misericórdia de Deus e promessas feitas por Deus a respeito do povo hebreu, Deus não permitiu que fosse desarraigado deste planeta Terra o povo hebreu. Ficaram relíquias de Israel, os quais no último dia receberão ao Messias, que vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, e isso é para o último dia, ou seja, para o 7º milênio. Tivemos os últimos dias, desde os dias de Jesus Cristo até aqui. Por isso São Paulo disse: nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do seu Filho, ou seja, por Jesus Cristo, porque os últimos dias são 3 milênios, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E assim começaram os últimos dias, e o ministério de Jesus Cristo foi efetuado no 5º milênio. No primeiro ciclo do 5º milênio e primeiro terço do primeiro ciclo do 5º milênio. Portanto, o ministério de Cristo foi realizado nos últimos dias, no primeiro dos últimos dias, diante de Deus, que para os seres humanos são os 3 últimos milênios. Assim aqui, no primeiro dos 3 últimos milênios, que é o 5º milênio, Jesus Cristo teve um ministério aqui na Terra, e depois encontramos que morreu, ressuscitou e subiu ao céu vitorioso, e se assentou à direita de Deus, e depois de estar nos céus, 10 dias depois, derramou do seu Espírito Santo sobre 120 pessoas. Isso tudo aconteceu também nos últimos dias, no primeiro dos últimos dias,
ou seja, no quinto milênio. E depois, as 7 etapas da Igreja Gentia transcorreram os últimos dias também. Ou seja, no quinto e sexto milênio se cumpriram as diferentes etapas da Igreja Gentia, e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, porque o calendário está atrasado, já estamos no sétimo milênio. E se estamos no sétimo milênio, que é o último dos últimos dias, estamos então no último dia, diante de Deus, que para os seres humanos é o sétimo milênio. Já estamos no primeiro ciclo, no primeiro século do sétimo milênio. Ou seja, que estamos na manhã do sétimo dia milenial. Já estamos na manhã do último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio, para os seres humanos. Esse é o dia do Senhor que viria. Como ladrão na noite, que as pessoas não perceberiam que o sétimo milênio começou, porque estão de noite, em trevas espiritualmente, e não sabem o que são os últimos dias, e não sabem o que é o último dia. Mas agora, os eleitos de Deus, para o último dia, são chamados e juntados na manhã desse novo dia dispensacional e desse novo dia milenial, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, que é a sétima dispensação, onde Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro para testificar destas coisas em todas e a todas as igrejas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, diz assim: E eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. A quem Jesus Cristo envia? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para testificar estas coisas às igrejas. Jesus Cristo, no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, na metade desse versículo diz, com esta voz de trombeta: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois dessas. E as coisas que acontecerão depois dessa que já aconteceram, durante esses 2000 anos que transcorreram, serão reveladas aos eleitos de Deus, e saberemos quais são as coisas que têm que acontecer no último dia, no sétimo milênio. Jesus Cristo disse, para o sétimo milênio, para o último dia, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, no sétimo milênio, que é o dia do Senhor. E agora, por meio de quem? Estará nos dando a conhecer todas estas coisas, pois ele disse que vai dar a conhecer aos que sobem, onde ele está. Ele tem estado de era em era, nesse corpo místico de crentes, em sua igreja. E em que era, ou etapa da igreja de Jesus Cristo estamos vivendo hoje? Estamos vivendo na era de pedra angular, e na era de pedra angular, no último dia, ou seja, no sétimo milênio, é que Jesus Cristo nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E para isso, diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Apocalipse 22, versículo 16, e Apocalipse 22, versículo 6, nos diz assim: E me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por meio de quem são dadas a conhecer as coisas que em breve devem acontecer?
por meio do seu anjo mensageiro, porque esse é o instrumento do Senhor Jesus Cristo para o último dia, para o sétimo milênio. Assim como Jesus Cristo, durante todas estas etapas passadas, falou por meio dos seus apóstolos e por meio dos seus 7 anjos mensageiros, no último dia, no sétimo milênio, estaria falando por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer. Jesus Cristo em Espírito Santo vai estar em seu anjo mensageiro falando-nos estas coisas. O anjo mensageiro de Jesus Cristo para o último dia é o profeta da dispensação do reino e da era de pedra angular, que vem dando a conhecer todas estas coisas a todos os filhos e filhas de Deus, vem com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino chama e junta a todos os escolhidos de Deus, e o portador desta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como os eleitos de Deus estarão sendo chamados e juntados e estarão obtendo o conhecimento de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E agora, quantos sabiam que os últimos dias são o 5º, 6º e 7º milênio? Quantos sabiam que os últimos dias tinham começado quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade? Não sabíamos. Todos pensávamos que os últimos dias eram apenas estes dias que estamos vivendo, mas vejam, começaram nos dias de Jesus, e agora quando se fala do último dia, este dia sim se refere exclusivamente a este tempo final no qual nós vivemos, porque esse é o último dia prometido para Cristo vir como ladrão na noite para o mundo, mas para os eleitos vai ser de dia, porque não somos filhos da noite, mas do dia. Não somos filhos do reino deste mundo ou reino deste mundo, senão que somos filhos do reino de Deus. E os filhos e filhas do reino de Deus são filhos do dia, são filhos de luz e não das trevas. Portanto, o dia do Senhor, em sua vinda, não nos toma de noite, mas nos toma de dia, nos toma na quarta vigília do 7º milênio. E a quarta vigília do 7º milênio, em termos proféticos, são os primeiros 125 anos do 7º milênio, porque uma vigília tem 3 horas e profeticamente uma vigília tendo 3 horas, sendo que um dia diante do Senhor para os seres humanos são 1000 anos. Quanto é uma hora diante de Deus? São 41 anos com 8 meses, e 3 horas são 125 anos. Os primeiros 125 anos do 7º milênio corresponde à quarta vigília do 7º dia diante de Deus, que para nós é o 7º milênio, o dia do Senhor. Assim como o sábado para o povo hebreu tem sido o dia do Senhor, o sábado é o 7º dia da semana. Agora, o 7º dia diante de Deus para os seres humanos é o 7º milênio, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos um corpo eterno e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e viveremos por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, com o corpo eterno, e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade como reis e sacerdotes, porque Ele fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, nos redimiu com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo por 1000 anos em seu glorioso reino milenial, para começar e depois
por toda a eternidade. Agora nós podemos ver todas as coisas que estarão acontecendo no último dia, no sétimo milênio, onde a dispensação do reino se abre e se entrelaça com a dispensação da graça, e onde a mensagem do Evangelho do Reino é proclamada, porque essa mensagem é a grande voz de trombeta com a qual são revelados todos esses mistérios do Reino de Deus, e são chamados e juntados todos os eleitos de Deus com a grande voz de trombeta, que é essa mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação na quarta vigília do sétimo milênio. Encontramos que o Evangelho do Reino nos dá a conhecer o grande mistério da vinda do Filho do Homem, da vinda como ladrão na noite para o mundo, mas para os seres humanos, na manhã de um novo dia dispensacional, para vê-lo face a face, manifestado no último dia, conforme a como ele prometeu, com o seu rosto como o sol. O rosto como o sol, visto ali no Monte da Transfiguração, e no livro do Apocalipse, representa Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei. E quando nos fala do leão da tribo de Judá, está nos falando da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores também, porque o leão é o rei dos animais. Esses dois tipos e figuras representam Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que Cristo, quando se transfigurou diante dos seus discípulos no Monte da Transfiguração, o seu rosto resplandeceu como o sol. Porque a sua segunda vinda, no último dia, será como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e isso é o seu rosto resplandecendo como o sol. E agora, podemos ver o mistério da sua vinda como ladrão de noite para o mundo, mas para nós, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o sol de justiça resplandecendo em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, no último dia, que é o sétimo milênio. Agora nós temos visto o mistério da sua vinda como ladrão. Nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo de sua vinda, no tempo em que a vinda de Cristo seria revelada, manifestada para o mundo, como ladrão na noite, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como o sol resplandecendo na manhã de um novo dia dispensacional, porque aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Quando nasce o sol? Nasce na manhã. Na manhã de um novo dia, sempre nasce o sol. E essa é a manhã de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial, em que a segunda vinda de Cristo é prometida para vir, como o sol de justiça resplandecendo no sétimo milênio. Agora nós chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, ao tempo na qual o mundo está de noite e em trevas e em escuridão espiritual, em escuridão, enquanto ao conhecimento de todas essas promessas relacionadas à segunda vinda de Cristo. E o mundo, a humanidade, nem sequer sabe o que são os últimos dias. Mas São Paulo nos diz
Mas vós não estáis em trevas para que aquele dia, ou seja, o dia do Senhor que virá como ladrão de noite, para o mundo, vocês não estão em trevas para que aquele dia, ou seja, o sétimo milênio, os apanhe como ladrão de noite, senão que os tome como? Os tome como o sol de justiça, na manhã, nascendo na manhã de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. Chegamos ao tempo da manhã de um novo dia milenial e de um novo dia dispensacional. Mas o mundo se encontra em escuridão e trevas espirituais. Mas nós, São Paulo disse, não estamos em trevas, senão em luz. Porque somos filhos do quê? Do dia, não da noite. E se somos filhos do dia, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor com seus anjos, não nos apanha como ladrão de noite, senão que nos apanha como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o sol de justiça resplandecendo em nossos corações. E nós, dando as boas-vindas a Jesus Cristo e o sol de justiça em sua vinda, em um novo dia dispensacional, em um novo dia milenial. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao dia do Senhor, o dia que pegaria de surpresa a humanidade, o dia do Senhor, o sétimo milênio. Chegamos ao tempo na qual todos os filhos de Deus estariam ouvindo a grande voz de trombeta, que é a voz de Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve deve acontecer, e assim revelando o mistério da sua vinda neste último dia. Para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês nesta noite, testificando a vocês do mistério da sua vinda como ladrão de noite. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e também sobre mim, e nos abra completamente o entendimento para podermos entender esses mistérios do reino de Deus, dos quais Jesus Cristo falou, e todos os profetas e todos os apóstolos e mensageiros correspondentes a este último dia. E nos permita entender esses mistérios do último dia e o maior de todos os mistérios, que é a sua vinda, a vinda do Filho do Homem neste último dia, no sétimo milênio, como ladrão de noite para o mundo, mas como sol de justiça para todos os filhos e filhas de Deus. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. E logo todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno de Jesus Cristo, amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes. E deixo com vocês ao reverendo Jean Del Corto para continuar. Tenham todos uma boa noite. Vejam como Deus vai esclarecendo a nós todo esse mistério que nós estamos vendo hoje, não é verdade? Este anjo que nós já sabemos que é o arcanjo Gabriel, porque o irmão William mesmo escreve nos livros que esse anjo é o arcanjo Gabriel,
E observem como ele vai dando a conhecer as coisas que em breve deve acontecer. Estava enviado como filho, como disse o irmão Branham,